Voltamos com o nosso Tome Ciência e estamos agora discutindo o que é que fazem com os nossos dados nesse mundo repleto de computadores e máquinas. Para isso, nós contamos com o auxílio e a presença aqui do Marcos Cavalcante, coordenador do Centro de Referência em Inteligência Empresarial da UFRJ, a Luciana Sodré, pesquisadora deste mesmo centro e também coordenadora do Instituto Big Data Brasil, o Cristian Aranha, que é cofundador e diretor de pesquisa de uma empresa que cuida de inteligência artificial. E o Fernando Neri, que é sócio fundador também de uma empresa, Módulo SA, mas ligado muito mais à segurança de dados. E aí, vamos aonde terminamos. É normal o medo que as pessoas têm de comprar pela internet, pagar conta, usar banco pela internet. Corre-se tanto risco assim mesmo? Olha, eu acho que a irresponsabilidade é maior do que o medo. Tem mais gente irresponsável que não toma cuidado nenhum com segurança do que gente que tem medo. A relação é um pouco diferente do que nós estávamos falando. Nós estávamos falando de uma pessoa convivendo com o mundo e com o mundo muitas vezes aberto, informações que estão em todos os lugares. A relação com o banco, por exemplo, é uma relação diferente e as fraudes, obviamente, estão indo mais para o meio digital porque o dinheiro hoje é um dinheiro mais digital. Então, a relação com o banco, ela tem um contrato, ela tem senha, tem contrassenha, o banco investe em segurança, ou seja, é um ambiente intrinsecamente seguro e que a pessoa toma cuidado natural, que ela não toma esse cuidado quando ele faz os outros tipos de acesso. Tipo compra pela internet? A própria compra pela internet, a pessoa já toma o cuidado, mas muitas vezes expor uma foto pode ser mais arriscado do que fazer uma compra pela internet. E essa relação é uma relação 1 para 1, é uma relação entre nós, como compradores, nós temos um CPF, temos um número de cartão de crédito, pagamos a conta do cartão de crédito e uma empresa que tem, inclusive, responsabilidade de consumo nisso aí. São dois modelos bem diferentes, ou seja, o uso no dia a dia, o uso pessoal e o uso no banco. Então, hoje as pessoas têm muito menos receio de usar cartão de crédito, de usar banco, elas estão muito mais confortáveis nesse uso. Eu acho até que o conforto do uso que os próprios bancos e as empresas de cartão de crédito passaram para as pessoas fez com que elas se tornassem um pouco irresponsáveis no uso Quando do você fala da esse internet. negócio da foto, qual é o risco? É de usarem a foto da De usarem a pessoa. sua foto, exatamente. Tá. Exatamente. De Não usarem a sua necessariamente um risco de segurança que envolva Exatamente. dinheiro. Sim. E até muitas vezes, né, a própria exposição que uma família pode colocar na internet. Olha, eu tenho tal veículo, eu estudo em tal escola, eu saio para trabalhar a tal hora, para determinadas situações isso pode ser arriscado. As pessoas se mostram muito, né, às vezes pelo Facebook. Bom, mas há quem tem uma visão um pouco menos drástica aí, que é a nossa Luciana, que diz que é otimista quanto a essa questão dos dados, é verdade? Sou um otimista. Meu primeiro contato com essa possibilidade de usar dados para gerar conhecimento, gerar valor, foi através de pesquisas científicas, a utilização desses dados para resolver problemas como a disseminação de uma doença contagiosa. Então, às vezes, você não tem como vacinar toda uma população, você sabendo a mobilidade, a dinâmica humana, para onde as pessoas estão se movendo, você consegue fazer um projeto, um planejamento de vacinação mais eficiente, dar conta, né, de evitar uma pandemia. Então, como meu contato foi por aí, eu fiquei entusiasta do uso dos dados, apesar de eu reconhecer essa questão da segurança. Eu só queria fazer uma diferenciação entre a utilização de dados e a utilização de informações. Os dados, por definição, eles não carregam nenhuma informação. Então, a utilização dos dados anonimizados não levariam, a rigor, a nenhum risco de privacidade. Então, concordo com o Fernando, que a gente precisa ter cuidado. Eu acho que é mais uma questão da irresponsabilidade de quem está usando, né, as redes sociais e também de quem está usando os dados. Se você for pensar bem, o Facebook, o Google, com a nossa autorização, como disse o Christian, usam já os nossos dados. Nem por isso nós nos sentimos invadidos, nem com a nossa privacidade exposta. Por quê? Porque é utilizado dentro de uma ética, utilizado com toda a segurança, os dados são utilizados de modo anonimizados. Então, já são utilizados há muito tempo, a gente pensa que não, mas há mais de 15 anos os dados já são utilizados para resolver problemas mais complexos do que a gente imagina. Têm sido úteis para isso e, no entanto, a gente não se sente invadido na nossa privacidade, exatamente porque a gente não é identificado como pessoa, a nossa identidade não é exposta. E esse conceito de Open Data, o que é no caso? O Open Data é uma utopia, digamos assim, né? Serve para a gente caminhar nessa direção. O Open Data é a ideia de que os dados devem ser disponibilizados para que todos possam usar. E aí a gente volta um pouquinho àquele conceito do Big Brother que nós falamos anteriormente,
A diferença do Big Brother, conforme a gente viu na história, né, 1984, o livro do George Orwell, que a gente tem aquele medo de que alguém fiscalize. Não é o Big Brother da televisão, Exatamente. os bonitinhos lá, não. Esse controle, esse medo que a gente tem de ser controlado, quando uma pessoa só domina, tem essa informação, tem esses dados e controla os outros, a gente pode caracterizar como um Big Brother daquele que nós conhecemos e que nós tememos tanto. Se você imagina que é a filosofia Open Data, se você imagina que todos têm acesso e todos podem utilizar, a rigor não tem nenhuma pessoa controlando. Então, todos utilizariam, todos controlariam, a utopia é essa, né? A gente caminha nesse sentido, porque eu acredito que é uma situação irreversível. A gente não vai deixar de usar computadores, não vai deixar de usar a mídia digital, porque a mídia digital veio em defesa de uma situação que está ficando irreversível, que é o crescimento da população. A gente precisa disso para governar, dar governança nessa população que está crescendo. É irreversível, é progressivo, cada vez mais pessoas utilizando, então... Não, sem dúvida, a internet tem seus benefícios, sua velocidade, né? Quando a gente pensa que antes, para fazer um projeto ou para falar com a pessoa, tinha que ser presencialmente ou pelo correio, a gente vê que tem uma certa vantagem. Bem, uma vez eu conversando com um amigo meu, mais na área de telefonia, SMS, e eu vou endereçar essa pergunta para o Marcos Cavalcante, ele disse que já existe nos Estados Unidos empresas que aproveitam, principalmente o Google, né? Eu acho que também, não só o sistema Android, como todos os outros sistemas também, eles localizam onde a pessoa está e são capazes já, isso nos Estados Unidos, não sei se você tem conhecimento daqui, de aproveitar que a pessoa está passando perto da loja para me dar, tem uma promoção aqui na loja tal. Já existe no Brasil? Vamos chegar lá? Existe, essa possibilidade já existe, algumas pessoas estão fazendo isso. E eu acho que tem vários pontos que eu queria me referenciar. O primeiro é que, como a Luciana falou, eu acho que o ponto principal aí, me parece que é irreversível esse processo, não porque isso está beneficiando a sociedade, não é irreversível porque é ruim, é irreversível exatamente porque as pessoas não admitem a possibilidade de ter que voltar ao banco, fazer fila de 1h30 para poder receber o pagamento do salário. Quer dizer, a rede e a internet não surgiu por um capricho humano, surgiu por uma necessidade dos seres humanos de darem conta de uma quantidade cada vez maior de dados e informação, e o modelo tradicional, hierárquico, onde uma pessoa dominava a informação, se mostrou totalmente inviável para dar conta da complexidade da realidade. A rede surgiu para permitir as pessoas lidarem com essa quantidade, essa tsunami de informações, por um lado. O segundo ponto é quem controla isso. Esse é o grande ponto para mim. Se nós vamos permitir que Google, Facebook ou algum outro gigante se torne o grande controlador dos dados, ou se nós vamos abrir esses dados, né? A utopia do Tim Berners-Lee, que é um dos pioneiros da internet, que hoje criou um instituto na Inglaterra chamado Instituto Open Data, né? Exatamente para divulgar e fazer vencer essa cultura de abrir os dados. O sigilo, é curioso isso, eu costumo brincar, eu estou me preparando para viver nesse mundo do Open Data. Eu, quando era garoto, eu me lembro nas festas de Natal, na minha família, a hipocrisia que existia, né? Eu estava conversando com uma tia que falava mal de uma outra tia, e quando essa outra tia chegava perto, ela dizia: "Ah, minha querida, você está linda", quando o comentário anterior era exatamente o contrário, como ela estava, né, feia, que aquele vestido era horroroso. Num mundo fechado, esse tipo de atitude era totalmente comum. Eu acho que no mundo onde os dados vão se tornar cada vez mais abertos, as contradições dos seres humanos vão ficar mais expostas. Nós vamos perceber que não existe santo nem demônio, que todos somos seres humanos, que têm defeitos, têm qualidades. E nós vamos aprender a conviver com isso e nós vamos talvez tentar ser pessoas melhores. Então eu sou otimista também desse ponto de vista. Eu não acho que a abertura dos dados, claro, desde que preservar determinados, né, critérios como a anonimização deles, eu acho que é extremamente benéfica para a sociedade. O grande ponto vai ter alguém que vai controlar isso ou nós vamos permitir que todos controlem? O risco do Big Brother é a gente transferir para os outros a responsabilidade de tomar conta dos nossos dados, das nossas vidas. Bem, mas aí já tem um aspecto que eu vou questionar o Christian sobre isso. Foi uma experiência recente do Facebook
Parece com 600 usuários negociando notícias alegres, notícias tristes. Você deve ter tomado conhecimento como isso alterava, de certa maneira, a reação das pessoas, o humor das pessoas. Então, ele pode ser extremamente manipulatório de um estado de espírito, de um estado de ser, não é verdade? É verdade. Inclusive, na teoria de inteligência artificial, a gente estuda drivers psicológicos, né? Que, em teoria, existe uma sequência de estímulos que, se colocado para qualquer pessoa, você leva a pessoa a fazer o que você quer que ela faça. Então, isso pode ser extremamente perigoso se cair nas mãos erradas. Hoje, vários profissionais de marketing já usam esse tipo de coisa. Se você estudar, colocar um bichinho na propaganda, ou colocar um bebê, ou colocar uma mulher, são coisas que fazem... Se bem que isso sempre existiu. Sempre existiu, mas continuam sendo cada vez mais estudados esses drivers de comportamento. E aí isso vem a concluir o que o Marcos acabou de falar, que é a questão do controle, né? Acho que ter um controle central é o medo que todo mundo tem, né? Que no caso do Facebook, do Google, são empresas privadas e tudo mais. Só vale a pena também lembrar o que a Luciana falou agora há pouco, que eu acho que é super importante. Gente, não existe um medo, não é uma preocupação tão grande essa coisa do Big Data, como muitos dados disponíveis e expostos. Lembrando que o nosso conhecimento veio dos dados, né? Não há conhecimento sem dados. Então, se a gente quer evoluir enquanto humanidade, é necessário dados, e cada vez mais dados, melhor, a ideia do Open Data, para a gente adquirir mais conhecimento para fazer várias coisas. E aí, terminando meu raciocínio, essa coisa do controle, eu acho que está muito associada psicologicamente à confiança. Você hoje tem medo, o que é a segurança dos dados? Você tem medo de quê? Você tem medo de entregar os dados para alguém que vai fazer mal para você, né? Então, se tem uma instituição do outro lado, ou uma empresa que você não confia, você não vai dar esses dados para a empresa, né? É o caso, por exemplo, o Fernando citou, um banco, por exemplo. O banco tem acesso a quase toda a sua vida lá, né? Você tem extrato e um monte de coisa. Independente da internet. E eles podem fazer, quando eles quiserem, alguma coisa de ruim com você. Só que a gente confia no banco em que a gente coloca o dinheiro. Outras iniciativas recentes, como o próprio Fernando citou, a moeda virtual, é uma moeda que surgiu agora para a internet, é um modelo peer-to-peer que, tecnicamente, é totalmente descentralizado. Ou seja, não existe uma instituição única que vá fazer alguma coisa em cima, tomar alguma atitude em cima do teu dinheiro. Seu dinheiro simplesmente está na rede. É uma tendência que vem ganhando cada vez mais força. Antes de intervalo, explica um pouco melhor esse negócio do Bitcoin, porque nem todo mundo conhece, né? Como é que ele é vinculado a algum valor monetário real? Ou como é que ele funciona? Sim, ele não tem um vínculo direto. O Bitcoin é simplesmente um número que está na rede, está disponível na rede, e a troca desse número exige uma confiança. Assim como uma nota de R$10, existe uma confiança de que eu vou te dar e você vai conseguir trocar isso em algum lugar. Então, com base na confiança, com lastro algum, em ouro nem nada, as pessoas começaram a trocar bits pela internet. E aí eu começo a ter um valor na troca, começo a pegar o dinheiro e trocar por tantos bitcoins. Isso começou a ter um valor na rede. Tem uma relação com o real. E a rede, por si, sem um controle específico, é responsável pelas transações. Então imagina, e aí vai direto nessa questão da confiança e da segurança. Teoricamente, é o ambiente mais seguro do mundo com relação ao Big Brother, porque não há alguém do outro lado que vai fazer mal. Nem a Receita Federal. Está na rede, ninguém. Aliás, é por isso que está difícil de crescer ainda. Por outro lado, pelas pessoas não conhecerem tecnologia, existe muita gente com medo de comprar bitcoins, porque olha só, não conheço esse programa, então eu posso perder meus bitcoins. E aí vem aquele velho dilema. Aonde você guardaria o seu dinheiro hoje? É melhor você guardar em casa? É melhor você guardar o seu Bitcoin no teu computador? Ou é melhor você guardar os seus dados na nuvem? E essa questão da nuvem certamente dá uma viagem, além de panos para manga. Vamos ao intervalo, a gente volta com essa questão. Um instantinho só, voltamos já.